Boa noite. Então, hoje a gente vai começar a nossa terceira live. Boa noite, Léo. Estamos começando a terceira live de um projeto de lives chamado A Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima. Bem-vindo, Luciano. Que ótimo começar essa live com dois queridos homens, amigos, para um tema de predominância feminina. Sejam bem-vindos. Então, para quem não esteve conosco nas últimas lives, hoje nós vamos começar esse momento fazendo uma retrospectiva do porquê que eu estou aqui compartilhando essas informações, esses saberes com vocês. Esse é um projeto que já vem sendo gestado há muito tempo e de um tema muito instigante, muito gostoso de falar, que é o tema da sexualidade consciente, que está dentro de um universo muito mais amplo e mais sensível que aqui a gente chama de a arte do amor sagrado. E da comunhão íntima, que no caso é o nosso objetivo maior, que é alcançarmos uma conexão íntima profunda, não só amorosa, mas anímica, quem sabe, e especialmente espiritual. Então, esse grande tema, ele está sendo desmembrado em subtemas. Na nossa primeira live, na semana passada, eu falei um pouquinho a respeito desse conjunto de temas, como que foi sendo desenhado este projeto. E eu rapidamente vou recapitular isso daqui para ficar claro para vocês, que não sei se estavam conosco. Para a gente poder falar de comunhão íntima, a gente precisa antes desvendar um pouco do tema sexualidade, que não é a única forma de a gente interagir e comungar a nossa intimidade, mas é uma das principais, né? Hoje vocês vão ter que ter paciência com a minha voz, com alergia, eu tô com o nariz bem entupido, mas eu espero que vocês me compreendam. A vontade de falar é muita, então eu não quis mudar, adiar essa live. E para que a gente também consiga falar de sexualidade consciente, né? Trazer essa palavra tão importante, tão delicada, que é a consciência, para um universo tão intenso que é o da sexualidade, a gente está começando a nossa discussão com de onde vem a consciência que nós trazemos ou não trazemos para o exercício da nossa sexualidade. Então, a gente começou falando sobre consciência corporal. Então, especialmente na live passada, a gente falou muito sobre o que é a consciência corporal. E eu até convido vocês a revisitarem essa live, ela está gravada no meu canal do YouTube, ficou uma live até longa, porque o tema é muito extenso, e então dá para mergulhar um pouco lá, porque hoje a gente vai alinhavar esse tema com o nosso próximo tema, que é o tema da consciência emocional. E depois desses dois temas, nós vamos começar a entender melhor o que é a consciência dentro da sexualidade. Como que eu consigo me relacionar com as pessoas, né, em termos sexuais, amorosos, afetivos, tendo entendido um pouco do meu corpo e das minhas emoções. Só então eu consigo trazer consciência para o meu relacionamento a dois, né? E depois de alinhavar a consciência corporal, consciência emocional e a sexualidade consciente, a gente vai então estar pronto ou se preparando para entender o que seria então a comunhão íntima. E aí nós vamos entrar num universo maravilhoso, que aqui a gente chama da arte do amor sagrado, e que também damos um nome que é um pouco complicado, porque ele é muito mal interpretado e mal entendido, que é o Tantra. Né? Mas no nosso caso aqui, a gente trabalha com a linha do Tantra sagrado, que é exatamente aquela a concepção da nossa sexualidade, do nosso encontro amoroso no nível da sacralidade, que é a gente trazer essa consciência energética, né, a nossa consciência espiritual para o relacionamento afetivo.
E o Tantra traz muitas chaves, muitas ferramentas, muitos entendimentos para que a gente consiga alcançar níveis muito mais profundos de conexão com o nosso parceiro ou parceira. A gente dissertou um pouco sobre isso nas 2 últimas lives, especialmente a primeira. Então, ela também seria interessante vocês revisitarem, entenderem um pouco dessa concepção de encontro amoroso, energético e de conexão íntima, tá? Agora, finalizaremos esse trabalho, então, com muitas ferramentas e um entendimento muito profundo de em que níveis nós podemos comungar nossa energia com o nosso parceiro ou parceira. Do ponto de vista da consciência e do ponto de vista do encontro espiritual, né? Então, esse é um caminho muito longo, é um caminho muito amplo, muito instigante, e nós não vamos nos ater nele hoje porque nós teremos uma live sobre isso mais para frente. Então, lembrando, consciência corporal, consciência emocional, sexualidade consciente. Quando a gente começar a entrar na questão da comunhão íntima, como que eu trago a minha consciência para a minha sexualidade, a gente também vai abrir uma grande porta para falar sobre cura sexual. E nesse tema cura sexual, a gente começa a trazer grandes convidados para esse projeto. Primeiro grande convidado que estará conosco, um grande parceiro meu, que é o Arthur Grossi. Ele é um terapeuta tântrico, um homem extremamente sensível, amoroso, delicado no tratamento desse tema. Já fez várias formações em Tantra em várias escolas. E nós nos encontramos numa linha de Tantra, que é o do Tantra Sagrado, que é orquestrado e compartilhado no mundo inteiro há mais de 3 décadas pelo Ronald Fuchs. E aí a gente vai trazer também o Ronald conosco, ele estará conosco no dia 10 de abril para falar sobre o Tantra Sagrado, como que foi essa descoberta do Tantra e como é a relação dele com esse trabalho de tantas décadas de dedicação a desvendar a beleza e a sacralidade da nossa sexualidade, né? Ilane, quanto tempo, que bom te ver aqui, minha querida, que honra. Também teremos uma grande parceira nesse trabalho, uma mulher que eu conheci não faz muito tempo, mas com quem eu criei uma conexão muito forte, não só porque trabalhamos com coisas afins, mas porque é uma grande figura. Renata Vanucci, ela é uma cantora muito conhecida em Belo Horizonte, e a Renata Vanucci trabalha com a Jornada dos Yoni Eggs, que é um trabalho de cura feminino através de pedras, de cristais no formato de ovos. É uma coisa muito curiosa para quem nunca ouviu falar, maravilhosa, muito, muito, muito profunda, e é um trabalho de cura energética inacreditável, né? Durante a jornada, nós mulheres trabalhamos juntas em grupos de 30 mais ou menos, durante um mês, e nesse grupo acontecem verdadeiras revoluções, e a comunhão energética é tão grande que a Renata também traz para esse trabalho a constelação familiar, para apoiar tudo que surge, toda a intensidade que se manifesta dessas curas durante esse período. Então a gente tem muita coisa boa pela frente, muita coisa importante para compartilhar com vocês, tá? Mas vamos nos ater então ao nosso tema de hoje. Porque, né, depois de até mencionar um pouco disso, da consciência emocional, que está totalmente ligada à consciência corporal. A gente já abriu esse tema na live passada, mas eu resolvi me dedicar a uma live especialmente para isso, porque esse tema por si só já dava um projeto inteiro. Para quem não sabe, muitos de vocês não sabem, eu tenho uma formação em renascimento, numa linha de renascimento chamada Bioflow, a inteligência emocional Bioflow. E esse trabalho fez com que eu expandisse o meu olhar para a questão do corpo e das emoções de uma forma muito profunda e muito maravilhosa. É um tema pelo qual me apaixonei muito e eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E para entender o grande porquê que a gente está juntos aqui hoje, é a gente entender, na verdade, qual é o objetivo maior desse projeto. Por que é tão importante falar de consciência corporal e emocional, de sexualidade consciente e de comunhão íntima? Porque se a gente olha ao nosso redor, e não é difícil, a gente não precisa olhar muito longe, cada um de vocês aqui vai conseguir identificar pessoas
e casais que se encontram em muita desarmonia. Isso não é novidade, isso não é uma situação só desse momento, isso é desde que a vida existe, mas o que nos importa é agora. Nesse momento de agora, a gente está enxergando aí do lado de fora uma sexualidade sendo vivida de uma forma muito pobre, muito superficial, muito deturpada, às vezes até violenta, e sem sentido, sem significado, sem sutileza, sem o sublime, muito menos o sagrado. E o que é a decorrência disso? Que resultados a gente vê? As pessoas estão entristecidas, desanimadas, desestimuladas com seus relacionamentos, estão sem norte, sem vida. E enquanto casais, o que a gente vê? Pessoas que olham para horizontes diferentes, não tem mais horizonte em comum. Então o que acontece? Separações e separações e separações. Quando não são separações legais ou oficiais, são separações silenciosas dentro do mesmo teto, né? E quando mais jovens, o que é que eu vejo em mulheres que me procuram, às vezes amigos homens, é uma busca por algo que não se sabe o que é, que não existe mais. Como se fosse uma coisa utópica ou do passado, casais se encontrarem e desejarem comungar uma vida longa juntos, né? Esse padrão que eu questiono muito, né? Essa moda, eu ousaria dizer, sem julgamento, né? Sem determinação, mas o que eu chamaria de moda da independência emocional e sexual. Isso é uma coisa muito questionável, porque na intimidade o que as pessoas compartilham é que continuam buscando um grande amor, continuam buscando uma parceria. Um dos temas que nós traremos para esse projeto, que eu acho maravilhoso, é a gente entender que ao longo das últimas décadas, como tem sido a mudança de paradigma nos nossos relacionamentos. Nós tivemos lá atrás décadas de total dependência, em que mulheres eram muito dependentes dos homens, materialmente, emocionalmente, e essa relação trazia muita falta de sentido, muita falta de alegria, né, para a vida das pessoas, tanto das mulheres, mas também dos homens. Não conheciam nada mais profundo, nada tão tocante como uma comunhão amorosa, né? E isso foi tão intenso, esse período, trouxe tantas dores, tantas carências, que quando a gente migrou para outro paradigma, que era o da consciência, da independência, em que especialmente as mulheres estão tentando ainda reviver essa alma tolhida, e aí estão dando gritos de independência muito fortes, levando isso para suas vidas afetivas e sexuais, com essa, muitas vezes com o feminismo, né, com movimentos muito radicais, com movimentos de muita bandeira, mas também eu vejo nos círculos de mulheres, foram muitos círculos de mulheres que eu conduzi, essa dor de, no fundo, tá tendo que se colocar no mundo com um excesso de energia masculina, com excesso de yang, e não no seu eixo de equilíbrio, como sua energia feminina, com seu universo feminino em equilíbrio, acolhido e compartilhado da melhor forma possível. Então a gente tem esse nosso tal, que a gente fala também nas outras lives, né? Esse equilíbrio dinâmico essencial entre masculino e feminino, ele não está acontecendo. E aí, como a dependência migrou exageradamente para a independência, que é uma tentativa de equilibrar isso, mas ainda assim não trouxe as respostas que nós, como seres sexuais e afetivos, buscamos, a gente já vê acontecendo um movimento de interdependência, especialmente em comunidades e locais mais culturalmente mais abertos. Os casais já vivem tentativas de interdependência, né? Aqui mesmo no Brasil, mas isso ainda é muito pouco significativo. Essa interdependência é uma tentativa de, olha, eu respeito você com todos os seus anseios, a sua personalidade, os seus sonhos, as suas escolhas de vida, e eu também quero ser respeitado, mas nós queremos comungar sexualmente, afetivamente, de uma vida mais significativa, mais feliz.
E como que a gente vai conseguir isso? Então é nesse momento em que o Tantra sagrado, a comunhão íntima, vem trazendo respostas para essas buscas, de como sermos pessoas modernas com toda a sua autonomia, não é nem independência, autonomia e liberdade, e ainda assim conseguirmos comungar com o outro, compartilhar, né, o exercício da parceria afetiva dentro de um clima, né, de uma comunhão satisfatória, feliz, que traga emoção, vida, prazer, realização para cada um de nós. Esse é nosso objetivo. Como que a gente pode trazer luzes, informações, ferramentas, troca de experiências para que cada um de vocês, e nós também, que estamos na eterna busca e exercício, possamos alcançar níveis mais satisfatórios de relação íntima, né? E aí, vamos falar então de hoje, da nossa live, né? A nossa sexualidade, ela é uma forma de estar na vida. Ela não é só uma forma de me relacionar na cama ou sexualmente com outra pessoa. A minha sexualidade é a minha forma de me relacionar com a vida e com o mundo. Então, a gente está falando de algo muito maior, muito mais grandioso do que só uma relação sexual. E nessa expressão minha com o outro, eu tenho que olhar para esse retrato dessa sexualidade que a gente está falando, no nosso contexto atual, como ele está tolhido, está entristecido, está empobrecido. E então aqui a gente vem com a conexão do que eu falei, de como a formação em renascimento, a experiência como guia de renascimento tem me trazido uma clareza da ligação profunda entre sexualidade e consciência emocional. Então, vamos voltar lá atrás e avaliar um pouco a questão do nosso nascimento. Larissa, o que nascimento tem a ver com sexualidade? Na visão do renascimento, no caso da minha escola Inteligência Emocional BioFlow, a gente entende e enxerga nosso nascimento como aquele processo em que a gente respira pela primeira vez, o momento em que a gente chega a esse mundo físico, social, vamos dizer assim, pela primeira vez. E quando eu respiro pela primeira vez, eu estou cristalizando naquele momento o meu principal e maior registro do que é a vida. Então, a minha referência do que é a vida para mim, esse registro se cristalizou quando eu saí do útero da minha mãe e respirei pela primeira vez. E aí a gente então observa, começa a pensar no tamanho da importância que é como esse momento aconteceu na minha vida. Então, para vocês terem uma ideia, vamos lembrar de uma pessoa que é muito conhecida, de muitos de nós, especialmente nós mulheres, ou mesmo os papais que aí estão, que já tiveram oportunidade de conversar ou se inserir dentro do contexto de um filho que estava nascendo. Então, se inseriram dentro do contexto do parto natural. Hoje a gente tem uma enorme discussão, um ativismo muito grande, uma busca intensa de nós mulheres conscientes pelo exercício da autonomia no parto. Então, qual que é a figura que eu vou trazer? Frédéric Leboyer, ele é muito conhecido por um grande livro escrito, que é o livro do Shantala, né? Que é a massagem para bebês. Mas o Leboyer, muito antes de ser um especialista em Shantala, ele foi um grande representante do movimento pelo parto natural que aconteceu, especialmente teve o seu auge na década de 60. E Leboyer, então, ele é o quê? Ele é uma grande referência da importância e da necessidade desse parto natural, da gente oferecer para os nossos filhos, para a gente fazer questão, né? Exigirmos e realizarmos partos naturais. Por quê? Porque ele constatou, ao longo de muitos anos de estudo, ele foi acompanhando por 20 anos um grupo de bebês nascidos por ele, nas mãos dele, né? Pelas suas mamães, mas com o apoio dele. Ele acompanhou essas crianças e esses jovens até os 20 anos de idade. E tem um estudo muito contundente, muito impressionante sobre a relação direta e chocante entre
a forma de nascer e a estrutura psíquica e emocional desses jovens. E por que isso foi tão importante, esse estudo, e por que nós, renascedores, olhamos para isso com uma preocupação muito grande? Porque é a constatação de como esse primeiro registro que esse bebê cria da vida tem sido um registro de muita dor. Então, no Renascimento, a gente entende assim, que cada momento em que a gente experiencia, vive uma experiência, né, de dor, esta dor emocional, ela se cristaliza no nosso corpo físico. E ela passa a ser uma referência muito forte que nós, bebês ou crianças muito pequenas, temos do que é a vida. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de um parto muito violento, ele cristaliza um registro de que a vida é violenta, a vida é uma luta. E esse registro segue no inconsciente desse bebê e dessa criança, desse jovem e desse adulto, ad eterno, até que um dia ele tenha condições, oportunidades e a intenção de trabalhar essas emoções, essas dores. A gente faz um longo estudo sobre os impactos do parto nesses registros. E por que é importante o parto natural? Por quê? O que a gente constata é que todo parto não natural, e aí nós temos a grande maioria dos partos brasileiros hoje acontecendo por cesárea, eu não sei mais como está a estatística, gente, mas essa estatística, muitos anos atrás, era de 55% dos partos brasileiros na forma da cesárea. Isso depois aumentou muito e eu não sei se já está diminuindo. Eu acho que começou a declinar essa curva. O que isso significa? Significa que cada vez que uma criança nasce de um parto cesárea, e aí a gente tem os partos mais difíceis, como o parto por fórceps, né, e todas as outras variações de partos nas suas intensidades de dificuldades diferentes, a gente vai aumentando os traumas de nascimento desses bebês. Outro estudo muito significativo, porque não é nosso objetivo aqui entrar em todos os detalhes de todos os tipos de traumas de nascimento, isso é uma coisa que nós vamos trazer num outro momento nesse projeto, é que um dos seguidores do Frederic Leboyer, Michel Audin, ele dá muitos depoimentos naquele documentário O Renascimento do Parto. Quem não assistiu esse documentário, recomendo veementemente que assista. Ele está no Netflix. E depois já foi criado o Renascimento do Parto 2, 3, mas basta o primeiro, que é o mais importante. Michel Audin é um francês, um obstetra, e ele, como obstetra, trabalhou em hospitais tradicionais, né, na França, e começou a ficar muito horrorizado com o resultado do trabalho, com o que ele constatava nos hospitais. E ele foi caminhando para esse espaço alternativo de trabalho com parto natural. E para isso ele criou um instituto. E ele criou esse instituto na Inglaterra, porque a Inglaterra sempre foi mais aberta para os trabalhos alternativos, né? A França ainda era muito mais fechada para isso. E ele criou um instituto, deixa eu ver se eu me lembro, Instituto de Investigação Primal. Esse instituto também tinha o objetivo de estudar essas relações entre parto e vida emocional dessas crianças, né? E uma dos estudos que eu vou deixar aqui, que tem um impacto mais forte, que é para a gente pensar, né, uma provocação, é que houve uma constatação de que a maioria dos adolescentes que cometeram suicídio na época desses estudos tinham tido um parto violento, e muito violento ou um tanto violento. E aí, como violência de parto, a gente pode considerar em graus diferentes, desde uma cesariana, por menos trabalhosa que tenha sido, até um parto fórceps ou um parto de muitas interferências de profissionais sobre esse bebê. O que isso traz para a gente de relevante é que todos nós, somos fruto desta série de experiências de dor das nossas vidas.
Isso é o normal. Todos nós somos seres sensíveis, todos nós estamos nos relacionando o tempo todo, todos nós temos dores emocionais. O nascimento é a mais impactante delas. E por que eu trouxe essa informação aqui, né, com essas observações? Porque como ela cria o registro mais forte que a gente leva para a nossa vida, no nosso subconsciente a gente tem guardada a nossa dor emocional mais profunda. E na maioria de nós adultos, essa dor está relacionada a esse momento do nascimento. Mas não só. Essa dor mais forte, ela pode ter acontecido nos primeiros meses de vida. Ela pode ter acontecido como um trauma muito intenso na nossa infância, né? Muitos de nós temos traumas de infância muito sérios. Esse é um momento, especialmente o primeiro decênio até os 7 anos, em que todos nós estamos formando a nossa personalidade. Nós estamos formando a impressão do mundo. E segundo Rudolf Steiner, o grande pai da antroposofia, ele define esse primeiro setênio como o setênio da bondade. O mundo é bom. Então, para nós, bebês, crianças de até 7 anos, o mundo é visto do ponto de vista da bondade. Porque nós viemos ao mundo trazendo essa conexão com o divino, a nossa natureza mais profunda, a nossa natureza divina, o tempo todo muito conectada com todo esse mundo espiritual, com todo esse motivo de estar aqui, né? Com todo esse universo que está ao nosso redor. E a gente vai se desconectando dessa natureza divina à medida em que a gente vai experienciando dores. E essas dores ficam guardadas no inconsciente. Por quê? Porque a nossa mente ela é tão inteligente e a natureza é tão perfeita na sua concepção da vida, que nós fomos criados de tal forma que o nosso cérebro faz com que a gente esqueça essas dores, né? É um mecanismo de sobrevivência. Esse mecanismo de sobrevivência faz o quê? Falou, você não vai se lembrar mais dessas dores para que você tenha condições de sobreviver. E aí é igual varrer para debaixo do tapete. Todo esse conjunto de experiências emocionais foi acolhida e guardada em algum lugar do nosso inconsciente e lá estão. Só que apesar de estarem no nível inconsciente, todas as vezes que eu estou me relacionando com o mundo e especialmente me relacionando com o outro, né, ou com as pessoas, é nesse momento que essas dores e esses mecanismos, eles se mostram e se manifestam como? Através das nossas compensações. Então, o que a gente vai construindo? A gente vai construindo um mecanismo subconsciente de controle dessas emoções difíceis, dessas dores. Só que a gente não tem controle total. E cada vez que eu sou desafiado pelo outro na minha frente, quando eu falo outro, gente, a outra, o outro, namorado, marido, a parceiro, o amigo, filho, quem quer que seja, é nessa hora que esses traumas se manifestam como repetições, né? Ações recorrentes, posturas, manifestações recorrentes do meu histórico emocional. Então, por isso que a gente revive essa história nesse projeto para lembrar que, sim, enquanto nós não olharmos para essas experiências, para esses registros de dor que cada um de nós temos, muito difícil será a gente se colocar diante do nosso parceiro ou parceira emocional, né, o parceiro afetivo, de uma forma consciente. Por quê? Porque eu vou estar deixando que o meu subconsciente controle o meu relacionamento. E esse controle subconsciente, ou seja, essas manifestações, na verdade, impulsivas, que acontecem sempre no impulso da emoção, elas trazem exatamente a repetição dessas dores. E elas não vêm de uma forma positiva, elas vêm de uma forma muito pesada e muito negativa, porque a gente repete esse mecanismo de dor. Então, vou dar um exemplo, tentar ficar mais claro. Uma pessoa que tem um registro de medo muito forte, que é um registro muito comum na maioria de nós. Por quê? Porque cada vez que a gente nasce de uma forma não natural, por exemplo, parto cesariana, a gente tem um impacto de medo muito grande nessa primeira respiração. No momento que o bebê é puxado de uma barriga, você imagina, do ponto de vista deste bebê,
vamos lembrar, nesse momento, se coloque no lugar deste bebê e se imagine sendo arrancado da barriga da sua mãe. Na maior parte das vezes, vamos dizer, era assim, hoje em dia está melhorando, sem que esse bebê estivesse pronto para isso, sem ter escolhido o momento dele, sem ter iniciado o seu processo com protagonismo. Esse bebê é arrancado daquela barriga, nas mãos de uma pessoa pelas mãos de uma pessoa que ele não conhece, que a gente não sabe que nível de sensibilidade e afetividade coloca naquele ato. Coloca essa criança refém de uma série de procedimentos técnicos do parto cesariana, invasivos, muitas vezes dolorosos, e esse bebê vai numa intensidade cada vez mais de medo, né, de pânico, vivendo aquelas emoções do que eu estou fazendo aqui, quem é você, cadê a minha mãe sou eu, cadê eu, né? No meu caso, por exemplo, e como muitas pessoas da minha geração, ainda existia, era comum nos hospitais ficarmos várias horas longe das nossas mães. Éramos levados para pesar, para isso, para aquilo, para o berçário, trocar de roupa, banho, e a gente era trazido para o colo das mães já horas depois. Tem uma luz aqui que queimou, mas nós estamos nos ouvindo, então tá bom. E aí essas horas de distanciamento da minha mãe, que na verdade sou eu e ela somos uma coisa só, ou a emoção é uma só, criaram registros de muito medo, de muita dor. E aí, como não é um caso exclusivo, é um caso super comum, essas pessoas que têm essa sensação de abandono muito intensas, fez-se a luz, no parto, esse medo e essa sensação de abandono, ela vai se repetir ao longo da vida, em vários momentos, e quando eu estou diante do meu relacionamento e por algum motivo eu me sinto na iminência de ser abandonada pelo meu parceiro ou parceira, o que acontece? Volta com toda a intensidade aquela dor e aquele medo, e o meu mecanismo de proteção criado ao longo da vida para não sentir aquela dor, ele desaba e eu desabo junto. Tá? A gente vai ter, como a gente falou na live passada, que a gente falou de consciência corporal, a gente falou um pouco sobre as emoções básicas da vida, o medo, a raiva, a angústia, né? Vamos lembrar daquele filme, um desenho animado em que cada personagem é uma emoção, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Aquilo é um retrato bem interessante do que acontece, né? Aquele personagem da raiva, que ele se alguém lembrar do nome, coloca aí para mim, aquele desenho animado em que cada um tem a alegria, tem a raiva, tem a tristeza, né? E aí então, pensa no personagem da raiva, o que ele é? Ele é aquele fogo saindo pela cabeça, personagem todo vermelhinho com aquela cara de bravo. Vamos dar um exemplo da raiva. Uma pessoa que tenha vivido e incorporado uma raiva muito profunda durante o nascimento, especialmente durante a infância, em que esse sentimento fica mais claro para a pessoa, ela vai criando um mecanismo de se defender, de tampar aquela raiva, de conter aquela raiva, né? Não deixá-la extravasar. Mas nos momentos em que ela está diante do outro e ela não se controla, o que aparece? A raiva. Às vezes uma agressão muito grande, pode ser uma agressão verbal, pode ser uma violência física, mesmo que aquela pessoa um minuto depois tenha se arrependido, ela não conteve, porque aquele impulso é maior do que ela, aquele impulso vive dentro dela há anos, décadas, e ele é incontrolável nos momentos mais desafiantes. Então, gente, quando a gente fala de buscar trazer consciência para a nossa sexualidade, a gente está dizendo que se a gente não olha para o nosso corpo, a maneira como o nosso corpo manifesta as nossas emoções, e quais emoções são recorrentes na minha vida, em que momentos elas se despertam, como que elas são manifestadas no meu corpo, eu vou estar correndo o risco de não conseguir trazer para o meu relacionamento um processo de conexão, de cura, de comunhão,
Não é possível eu criar com o outro, construir com o outro um relacionamento harmônico se eu não consigo conter essas manifestações de traumas e de dores, né? E lembrando, somos todos nós. Voltando para a experiência do bebê e as experiências que a gente constrói ao longo da nossa vida emocional. Imagina, quando a gente está com uma sensação muito intensa emocional, vamos imaginar que essa sensação é, por exemplo, o medo, como a gente falava. Quando a gente está com medo, o que a gente sente no nosso corpo? Lembra? Imagina que chegou um bicho feroz perto da gente. Taquicardia, né? O coração bate muito forte, acelera todo o batimento cardíaco, oxigena rapidamente toda a minha musculatura para me preparar para quê? Para fugir. Então, fisiologicamente, o mecanismo ele é de preparação para correr muito e muito intensamente, né? Tem pessoas que se deparam com uma onça, rapidamente conseguem até subir numa árvore e não sabem como. É esse mecanismo do medo, da adrenalina, que ativa toda a potência muscular de oxigenação, de respiração do meu corpo. Se eu estou sentindo, por exemplo, a raiva, algo bem parecido acontece do batimento cardíaco que se acelera e eu travo o meu maxilar, tensiono a mandíbula, tensiono ombros, tensiono as mãos. E é o que a raiva vai fazer comigo? É uma preparação para eu revidar ou para eu atacar. Toda a preparação fisiológica para que o meu corpo possa se lançar de raiva contra o outro. Se eu estou sentindo muita tristeza, o impacto na minha respiração é de falta de alento, é de falta de vontade, é de desestímulo. Então, uma pessoa deprimida, o que acontece? Ela mal respira. Ela respira um fiapinho de ar. Isso significa que, olha, eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de respirar. Então, eu respiro um pouquinho, né? E assim vai. Então, toda emoção, ela cria um primeiro impacto na minha respiração. Mesmo que depois aquela experiência, aquele impulso, daquela sensação física, né, e emocional passa, a minha respiração volta, entre aspas. O que acontece é que à medida que a gente vai vivendo, esses impactos na nossa respiração, eles não se desfazem completamente. Então, a gente vai construindo essas carcaças emocionais. Como eu falava na live passada, vou lembrar que isso é bem interessante. Esse mecanismo de autoproteção em que a gente cria uma maneira de se proteger dessa dor, então a gente sobrecompensa. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que teve um nascimento, que projetou nela essa primeira impressão, esse primeiro registro de eu não consigo, eu não dou conta sozinho, eu sou incapaz, porque eu não fui capaz de nascer sozinho, eu não fui capaz de realizar esse nascimento da forma como eu fui criado para fazer. Em alguns casos, quando existe um nascimento que é muito demorado, muito difícil, que um bebê é segurado por algum motivo, retido, esse bebê tem uma sensação de incapacidade muito profunda. Então, eu conheço adultos que tiveram partos assim e que têm esse sentimento de incapacidade sobrecompensado como eu me sinto muito incapaz, eu crio uma personalidade diante do mundo que é de mostrar para o mundo que eu sou muito capaz. Então, essas pessoas podem ter, por exemplo, ser grandes professores, pessoas que criam profissões em que ele tem que falar para os outros, palestrantes, pessoas que têm uma postura de serem donos da verdade, que tudo que falam é com muita empáfia da sabedoria, sempre com aquela atitude de que eu sou mais do que os outros, e que na verdade o que acontece? Essa pessoa ela está tentando provar para ela mesma que ela é capaz. Então todo esse esforço de construir essa personalidade, essa carcaça, é para tentar sobreviver à sensação muito dolorosa e muito dura de incapacidade. Então esse é um exemplo. Gente, são milhares de exemplos. Cada um de nós tem uma história. Cada um constrói um mecanismo de sobrecompensação. E essas pessoas têm então uma carcaça neurótica, né? Essa carcaça neurótica, muitas vezes, ela está construída aqui ao redor dessa região dos ombros, das omoplatas, né? Que pegando o peito.
Mas essas carcaças, elas podem se manifestar em cada um de nós de formas diferentes. Tem carcaças neuróticas na região dos olhos, né? Nessa faixa dos olhos, da mandíbula, da boca, dos ombros, do plexo solar, do quadril é muito comum. Quantos distúrbios de quadril, quantas travas do quadril, nos joelhos, até mesmo lá nos tornozelos, nos pés. Depende da história de cada um. Nós somatizamos essas emoções de formas diferentes. É por isso que lá na live passada a gente falou por que primeiro consciência corporal. Porque o mecanismo de descoberta da natureza mais profunda das minhas emoções começa pela observação do meu corpo. Quando eu começo a perceber o meu corpo de forma muito mais sutil, e isso é um exercício, existem ferramentas, existem práticas para a gente aprender isso, mas não é o objetivo desse momento. A gente começa a não esperar tanto tempo para escutar a mensagem do corpo. Chega um ponto no trabalho de consciência corporal em que a gente fica tão ágil para perceber alguma mudança que você é capaz de perceber uma dormência na ponta do seu dedo. E você sabe que você não pode ignorar aquela sensação, que ela precisa da sua atenção. Então, comecem colocando a atenção de vocês em qualquer sensação física, por mais sutil que seja. Olha, eu vou dar um exemplo. Recentemente eu conheci uma mulher que se curou, está se curando continuamente de um câncer que ela controlou. E conversando sobre isso, ela me falou assim: Larissa, você acredita que depois que eu vivi tudo, eu comecei a me lembrar de que a manifestação física recorrente no meu corpo durante o período de manifestação do câncer era uma dormência na ponta do dedo mindinho, que estava relacionada, era o dedo esquerdo relacionada à mama esquerda dela. Começou com a dormência. Muito tempo depois, aquilo se transformou na manifestação de um câncer. Então, gente, as conexões corpo-emoções são tão profundas, é um universo tão misterioso para a gente desvendar, que é assim, a busca de cada um. Só que nós, mesmo que em caminhos normais, da nossa vida rotineira, do nosso dia a dia, se a gente estiver disposto a ouvir o nosso corpo falar, a gente vai ficar bem alegre e vai se surpreender de perceber que, nossa, é mesmo. Não é que eu tenho, por exemplo, eu hoje, né? Vamos usar o meu exemplo que é clássico. Eu hoje estou totalmente entupida. Meu nariz está respirando nada. E fazia muito tempo, eu vou dizer que quase 2 anos que isso não acontecia. E eu cheguei a pensar, não, eu não vou fazer essa live hoje, eu vou falar com essa voz fanhosa, horrorosa, chata de ouvir. Eu falei, não, eu tenho aqui um exemplo vivo de uma manifestação física de um histórico emocional. Então eu, Larissa, quando eu fui buscar aromaterapia, e eu busquei profundamente, né? Eu fiz cursos, eu fui me formar como aromaterapeuta, o meu objetivo maior era me tratar, né? Patrícia Barragan, ei Sil, tô te vendo aqui, queria deixar um abraço, gratidão pela sua presença. Patrícia Barragan que tá aí, grande química, eu tô encantada de ter te achado no Instagram, porque a Patrícia é uma grande profissional que desvenda essa química dos óleos essenciais e tem muito a falar sobre eles. Então, a aromaterapia para mim foi, eu vou buscar nessa essência, né, nessa natureza maravilhosa e tão perfeita, caminhos possíveis para que eu possa respirar. E o que eu encontrei? Muita melhora. Melhorou demais os sintomas, melhorou a minha consciência da minha respiração, melhorou muita coisa. Mas ainda não foi suficiente, porque eu sabia já, né, por convivência com muitas pessoas que são conscientes desse universo emocional, de que as nossas emoções, as nossas manifestações físicas são todas criadas no nosso universo emocional e que isso às vezes nem uma vida inteira é capaz de desvendar, né? Tem pessoas que vão conseguir desvendar os seus traumas até em vidas passadas, né? Mas enfim, eu busquei o renascimento como uma outra forma de aprofundar o meu trabalho de cura. E nada mais importante do que o universo, né, que desvenda a nossa respiração para eu entender o que acontecia comigo. E resumindo a história, eu fui descobrir lá no meu roteiro de nascimento, no momento em que eu nasci. Então vou voltar, para quem não estava aqui. Lembra que eu falei? Nossa primeira respiração
é o nosso registro mais contundente, a nossa primeira impressão do que é a vida aqui para nós. E houve uma pecinha de um quebra-cabeça que eu consegui montar que desvendou uma grande parte da minha história de respiração bloqueada. E aí, quando eu fazia as minhas sessões, eu respirava nas sessões de renascimento, e já sabendo disso, montando esse quebra-cabeça e passando pelo trabalho de cura, que é a respiração, eu comecei a liberar o mecanismo respiratório, a ponto de não ficar mais desse jeito, né? Eu vou falar porque eu tô desse jeito, eu tenho que falar. Mas voltando, quando a gente vai passando pelas experiências de dor, a gente bloqueia o nosso mecanismo respiratório. Por quê? Porque respirar é sentir. Então, o que esse mecanismo maravilhoso que eu falava, que faz com que a gente esqueça dos nossos traumas, também faz conosco? Ele fala assim, olha, não respira não. Respira só um pouquinho, porque se você respirar mais, você vai sentir de novo essa dor. Dói demais, então não cutuque ela. E a minha mestre de renascimento, Fanny Van Leer, ela afirma que a grande maioria, quase esmagadora, de todos nós seres humanos adultos, respiramos somente o suficiente para sobreviver. É isso mesmo. Ela fala assim, não é força de expressão. E eu vi em tantas imersões de renascimento, e vi acontecendo com o meu próprio corpo, e olha, vou falar de novo, eu sou praticante de yoga, sou apaixonada pela prática do yoga, pratico há mais de 20 anos, dei 9 anos de aula de yoga, eu achava que eu tinha consciência do meu corpo e descobri que eu quase não tinha. E eu achava que eu tinha já aprendido a respirar, e que o meu problema resolvido, eu saberia respirar. E o que eu constatei? Junto com a Fanny e meus colegas de renascimento, que o nosso diafragma, que é o nosso músculo da respiração, né, essa placa muscular que sobe e desce, puxando, né, o nosso pulmão, fazendo com que esse balão infle e desinfle, ele é praticamente congelado em quase todos nós adultos. Congelado mesmo. Significa que o nosso diafragma não se mexe. Então, quando eu falo de carcaça neurótica, eu estou falando que a nossa carcaça neurótica, das nossas neuroses, dos nossos mecanismos psicológicos de controle das nossas emoções, das nossas dores, e que se incrusta nas nossas carcaças fisiológicas, ele faz com que todo esse aparelho respiratório, todo esse conjunto, que são os nossos músculos intercostais, nossos músculos dos ombros, das omoplatas, os pulmões especialmente, tudo isso vai se atrofiando por tensão. Não é assim? Quando a gente tensiona muito o músculo, todos nós sabemos como que é isso no pescoço, né? Nós, adultos responsáveis que carregamos nossas responsabilidades, né? Nossas dificuldades nessa área, a gente sabe o que é uma tensão muscular. Essa tensão também vai se acumulando nos nossos pulmões, nos músculos intercostais e no nosso diafragma, a ponto de não se mexerem mais. E é por isso que anda junto. Eu sinto muita dor, se eu respiro, então eu não vou respirar. E se eu não respiro, esse músculo não trabalha. Se esse músculo não trabalha, ele vai perdendo a flexibilidade. Agora, se eu tenho uma tensão emocional e eu tensiono o meu mecanismo toda a minha carcaça neurótica, ela vai tensionando, ela vai criando esses grumos, esses enrijecimentos musculares, e esses enrijecimentos também fazem com que esse mecanismo não se mova. Então, nós somos, gente, infelizmente, um complexo de músculos enrijecidos e até mesmo congelados. E o que isso, Larissa, tem a ver com sexualidade? Tem a ver que a minha respiração não é vida? Quando eu respiro, eu não estou trazendo o ar, eu estou trazendo oxigênio em primeira instância. Mas em instância mais sutis, que é esse universo que a gente está falando, eu estou trazendo energia vital, eu estou trazendo prana, eu estou trazendo Qi, se a gente falar na medicina chinesa, eu estou falando, tem outros nomes, eu não me recordo agora, cada medicina oriental dá um nome para essa energia. Quando eu respiro, eu trago essa energia vital para o meu corpo. E essa energia vital, ela é fundamental para que essa vida dentro de mim, essa energia, o meu potencial de energia se manifeste. Então, quando eu falava lá, lá no início dos nossos objetivos, de como é o retrato hoje da nossa sexualidade, a gente pode conectar dizendo que
Nós somos seres humanos que vivem a sexualidade com uma energia tão reduzida, com uma vitalidade tão infimamente presente, que a gente, na verdade, a gente não tem noção do potencial que é a nossa sexualidade, uma vez que ela se torne consciente. Porque quando a gente traz a consciência, a gente está trazendo toda essa experiência que a gente está falando aqui, que é um trabalho que a gente tem que fazer de cura conosco mesmo, nossa intenção maior é que todo esse mecanismo de energia, todos os nossos meridianos, todos os nossos chakras, toda esta vida maravilhosa que a gente tem como potencial dentro do nosso corpo, possa se manifestar junto com o outro, possa se manifestar diante da vida, possa me tornar uma pessoa cheia de vitalidade, uma pessoa viva, uma pessoa com luz, né? Então eu posso exercer a minha sexualidade no momento em que eu estou me relacionando com um grupo de amigos, no momento em que eu olho para a vida, para o sol, para a água e absorvo isso, deixo a energia entrar, eu estou aberto, eu estou respirando, eu consigo trazer isso para dentro. E aí a gente vai trazendo esse assunto para o nosso tema principal, que é comunhão íntima. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa que está com a vitalidade aguçada, quando eu estou com a minha energia fluindo, essa energia vai se manifestar na relação com o outro, especialmente quando a gente fala de união sexual. É essa energia que eu trago para o outro. Daí que é tão importante o trabalho que a gente... Falei para quem não estava aqui comigo, que a gente vai ter uma convidada especial no dia 27 agora, que é a Renata Vanucci, que trabalha com os Yoni Eggs. Então, mulheres, é uma informação que todas nós temos direito de saber. Os Yoni Eggs são pedras, né? São cristais que têm constituições diferentes de acordo com a natureza da sua pedra e que fazem o trabalho de cura energética do aparelho genital feminino. E assim, é impressionante o que acontece. Essas pedras têm o poder de trazer as nossas sombras, né? De trazer a nossa luz também. E por que a gente precisa desvendar isso? Porque a gente tem no nosso aparelho genital acumulado, encaixotado, registros emocionais de todas as nossas relações afetivos sexuais. Se elas não foram positivas, se elas foram violentas, se algum motivo elas trouxeram dores, essas dores estão guardadinhas nessa caixinha, né? E quando a gente vai se relacionar com o nosso parceiro ou parceira, tocar nessa região é algo muito delicado, né? Que pode ser fonte de muito prazer, porque ali está o ponto G, mas pode ser fonte de muita dor, de muito trauma, de muita dificuldade. E isso é exercício de sexualidade no sentido mais profundo, né? Então, gente, é fundamental que a gente olhe para tudo isso e perceba que a gente pode continuar assim. Não é obrigação de todos nós desvendar todo esse mundo misterioso das nossas emoções. Cada um faz isso na medida da sua intenção, né, da sua vontade. Mas eu não posso deixar de dizer que essa sexualidade reduzida, superficial, violenta, entristecida, desvitalizada, sem luz, sem sutileza, sem beleza, sem sublime, sem o sagrado, não é por acaso. É porque as pessoas que estão se manifestando dessa forma têm todo esse histórico de traumas, de dores, tem toda uma história emocional por trás dessa sexualidade. Então, se nós queremos contribuir para que o mundo seja mais amoroso, não tem como a gente não olhar para isso. Para vocês que ainda não são pais e não são mães, a grande responsabilidade de aceitar, né, de assumir que eu só tenho como trazer para o mundo, ou pelo menos tentar garantir o máximo de vida feliz, amorosa, de potencial de multiplicar amor nessa vida para o meu filho ou para minha filha, se eu muito antes de concebê-lo na minha união sexual, eu tiver consciência de que o meu poder como mulher e o poder do companheiro como homem, como pai,
E essa consciência trazida para esse poder vai definir, vai interferir diretamente na vida emocional desse filho, na capacidade desse filho ou dessa filha de ser feliz e amoroso. E de quando estiver jovem, começar a vivenciar sua sexualidade, ele ou ela serão pessoas delicadas, belas, cuidadosas, amorosas, que podem doar para o mundo algo de transformador e belo, né? Então que a gente tenha compaixão com todas as nossas experiências difíceis que não foram belas e com todas as pessoas que não manifestam sua sexualidade dessa forma, porque a gente compreende que por trás disso existe muita experiência emocional traumática. Mas nós podemos gerar beleza e trazer vida, trazer sublimação para a nossa vida sexual, se a gente traz a consciência para cada momento em que a gente toca o outro e se relaciona com o outro, né? E daí, mais para frente, a gente vai relacionar isso com a comunhão íntima no sentido mais maravilhoso, que é a visão do Tantra. Por quê? Porque no Tantra, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer a consciência do nosso corpo e da energia com ferramentas, né, com um propósito muito profundo de entender como que essa energia minha sexual, que está construída com base em todas essas minhas experiências, como que ela está em mim, como que eu sinto essa energia, né? Antes de poder oferecer essa energia para o outro. E quando eu estiver junto com o outro, que aí a gente sai do Tantra branco e passa para o Tantra rosa, para o Tantra vermelho, como que eu trago a consciência para essa união? Como que eu trago a consciência para o meu diálogo com o outro, para a construção dessa comunhão íntima, para o exercício da intimidade, né? Sabendo que a minha história emocional, os meus padrões, né, a recorrência das minhas posturas, das minhas atitudes, que eu estou tentando controlar, que eu estou tentando reconstruir, que eu estou tentando ressignificar, como que eu vou trazer isso para o outro de forma consciente? Como que eu vou pedir ao outro que me apoie nesse trabalho de tomada de consciência? Como que juntos a gente vai construir algo mais belo, mesmo, né, sendo nós mesmos com toda essa história? Esse é um universo muito interessante. Então a gente tem muito para compartilhar. Deixa eu ver que horas temos. Na live passada, eu falei assim, gente, nós vamos fazer uma live muito objetiva, porque nenhum de nós tem tempo para ficar toda a vida, né, no Instagram. E acabei falando 51 minutos de tanta paixão com o tema. O que eu gostaria agora é que a gente começasse a fechar esse tema. Vocês todos que estão aí, caso queiram perguntar alguma coisa, né, que não ficou clara, principalmente que não assistiu tudo, para a gente poder discutir um pouco mais agora. Mas concluí dizendo isso, que eu acho muito sério que a gente não olhe para a nossa sexualidade com essa profundidade, com essa importância, né? E que a gente, mesmo que esteja já numa fase, né, que já mães de jovens, de adultos, que já estamos numa fase muito mais madura, um outro ciclo da nossa sexualidade, nem por isso a gente tem menos oportunidade de construir essa comunhão íntima. Porque, como a gente vai falar, a comunhão íntima, a sexualidade, né, a nossa energia sexual em si é uma parte só disso. Ela é o veículo que a gente vai usar, o mais poderoso. Por isso que o Tantra, ele é um tema tão instigante, porque se a gente entende que a energia sexual é a energia mais forte, mais intensa que existe na nossa vida, então intensa tanto para o bem quanto para o mal, se a gente traz essa energia para a nossa vida de forma consciente, com amorosidade, com beleza, essa energia é capaz de fazer coisas incríveis, não só na nossa saúde, mas também na reconstrução, na reconfiguração de todos os nossos campos sutis. E o que somos nós? Quando eu falo, em que sentido? Eu, quando era jovem, gente, o que eu fiz de palestra, de trabalho de grupo, de coletivos, quando eu saí pelo mundo, né? Isso é a energia do jovem, de transmitir a mensagem, o entusiasmo de mudar o mundo, isso faz parte da juventude. Mas depois que a gente passa uma outra fase mais madura, a gente percebe, e eu percebi muito isso, e vivo muito isso hoje,
que a maior forma, a forma mais maravilhosa, talvez a mais poderosa de a gente transformar o mundo é a gente sendo, né, a transformação que a gente quer ser. Esse é um clássico, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo, é Gandhi, né? E só que isso na prática é o quê? É a gente ter coerência de ser o que a gente fala e o que a gente faz. Então, se a gente quer construir para os nossos filhos, genros, noras, amigos, sobrinhos, quem quer que seja, uma referência do que é se relacionar sexualmente de forma bela, a gente precisa ser este exemplo vibrante, energeticamente, né, verbalmente e sutilmente de uma energia sexual refinada. Porque a minha sexualidade, o meu olhar, a energia que o meu chakra sexual emana, ele é sentido por todas as pessoas que estão perto de mim. Então a gente precisa cuidar de nós e sermos essa transformação, especialmente para os nossos filhos, que ainda terão a chance de gerar e criar crianças com menos traumas, com condições de serem os cavalheiros, as damas, no sentido da gentileza com seus companheiros e companheiras, e que a gente possa construir a oportunidade, né? Oferecer a oportunidade desses jovens, né, terem experiências sublimes mais cedo, que não tenham a vida tão superficial, que não estejam nesse mundo tão banalizado, tão feio, tão triste, da sexualidade tão vazia, tão, eu diria bem dolorosa, que tantos jovens e tantas pessoas vivenciam hoje. Então essa responsabilidade é de todos nós, é da gente ter consciência da nossa sexualidade no sentido mais amplo. E, para fechar, todas as vezes que eu penso assim, isso acontece muito quando eu falei lá no começo, lembra? Que um dos objetivos desse trabalho é a gente sair desse estado de horizontes distintos, em que eu escuto muitas mulheres falando isso, gente. Ah, meu Deus, eu comecei o trabalho de busca, de autoconhecimento, estou fazendo tantos trabalhos legais, estou me conhecendo tanto. Hoje em dia existem tantos tipos de práticas de autoconhecimento e de cura. Muito mais mulheres do que homens, mas os homens estão chegando, e é por isso que esse trabalho de Tantra tem tantos parceiros para estar comigo, né? Mas essas mulheres vão manifestando, tristemente, a constatação de que cada vez que eu mergulho nisso e que eu quero mais, e que eu me conheço mais consciência eu ganho, mais eu percebo que eu estou indo por um caminho assim e o meu companheiro continua olhando para aquele horizonte lá de trás. Então, caminhando tão distantes um do outro, a gente acaba então se distanciando fisicamente, quando vai ver, acabou o relacionamento. Então, se a gente não quer deixar que isso aconteça, como que a gente pode voltar o nosso olhar cada vez para um horizonte mais próximo de novo? Até que a gente olhe para a vida e fale, olha, eu quero alcançar aquilo ali, né? Quando eu olho lá fora, o que eu vejo é aquilo ali que eu almejo, ou aquilo ali que é belo para mim. E a gente quer o quê? Não quer sentar no final do dia, numa varanda, no alto do morro, no meu caso, no alto do morro, olhar para o horizonte, juntinho, mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja só de mão dada, ou mesmo que não seja isso, mas uma presença comungada, com a sensação deliciosa de que a gente tem um horizonte em comum e que a vida assim tem mais sentido. Então é por isso que a gente deve olhar para a nossa vida emocional com consciência. Para quem tem interesse nesse assunto e quer ouvir mais sobre isso, a gente vai ter muita chance, gente, né? A gente tem nessas lives uma pincelada sobre esses temas, os principais temas desse assunto, comunhão íntima. E mais para frente a gente vai ter oportunidade de trabalhar workshops, né? Eu gostaria muito de construir junto com vocês. Então, por favor, eu peço que cada um que tenha dúvidas, curiosidades, que queira me instigar, né? Ou com a experiência de vocês, o que quer que seja. A gente tem o canal lá do YouTube. Essas lives eu estou gravando e estou colocando lá, porque a gente ainda não consegue disponibilizar essas lives aqui no Instagram. Eu ainda não tenho número de seguidores para ter uma live no Instagram. Mas no YouTube eu consigo. Então compartilhem, assistam as outras lives que vocês vão conseguir construir melhor essa história, entender o processo. E eu quero muitos comentários, as perguntas, né? O que é que para vocês é mais desafiador na sexualidade de vocês? Ou de quem vocês conhecem? O que vocês gostariam? O que vocês almejam? Quais são os desafios, né?
porque a gente tem o objetivo aqui de construir um workshop que vai ser um tete-a-tete, uma oportunidade da gente estar junto ao vivo, infelizmente ainda online, mas juntos ao vivo para discutir esses assuntos, mas já entrando em detalhes, nas ferramentas, nos caminhos, nas práticas, compartilhando a nossa experiência, né, os nossos olhares e podendo trazer mais luz para vocês. Então, agradeço muito a cada um que está aqui. Esse é um trabalho que a gente está construindo do zero, né? Minha experiência com as lives começou a semana passada. Esse tema muita gente não sabia que era o meu universo, mas o Tantra Sagrado faz parte da minha vida desde 1999, não, desde 2000, e eu nunca deixei de me conectar, de estudar e de estar presente em inúmeras experiências, workshops e cursos de Tantra e de Renascimento. E aí eu senti que é chegada a hora de a gente unir essas duas coisas, que não são por acaso, né? Eu fiz as duas, mas agora eu conectei e faz tanto sentido. E no momento em que a gente vive uma consciência coletiva tão conturbada, as pessoas estão tão sofridas, as pessoas estão tão sem vitalidade, tão sem um horizonte belo para olhar, trazer um assunto tão instigante, tão bonito, tão gostoso para esse momento, eu acredito que seja fonte de uma luz. Sabe aquela luz no fim do túnel? Vamos focar nisso que está ao nosso alcance, dentro das nossas casas, dentro de 4 paredes. Enquanto a gente vê tantos casais se separando, tanta violência, tanta desunião, tantas dificuldades, que a gente traga a perspectiva de se reconectar com nossos companheiros e companheiras de jornada e descobrir que tem muita beleza que pode ser aflorada a dois. E a gente quer trazer caminhos possíveis para que isso aconteça. Tá? Eu é que agradeço, Luciano. Gratidão a cada um de vocês, Fabiana. Tem pessoas aqui, Arthur. Sim, foi você que foi direcionado pelo Arthur, não sei qual é o seu nome, Cri. O Arthur é um grande parceiro desse projeto, eu devo muito a ele, a coragem para a gente começar essa jornada. Ele estará conosco no dia 20 agora, sem ser o próximo final de semana, o outro vem o Arthur. A gente vai fazer as lives com os convidados nos sábados, viu, gente? Então, sem ser nesse sábado, o outro começa aos sábados dos convidados, que são os parceiros, que vocês conhecerão, porque é um assunto tão profundo, tão amplo, eu não poderia tratar sozinha. E a nossa premissa é estar sempre manifestando esse equilíbrio dinâmico do Tao, o Yin e o Yang, o masculino e feminino, a dança Shiva e Shakti do Tantra. Então, esse assunto será trabalhado com um Shiva e uma Shakti, né, em parceria, para que a gente possa mostrar para vocês como funciona essa dança. Grande beijo enorme para vocês, gratidão imensa. Compartilhem essa live, entrem no canal do YouTube e deixem lá todos os comentários e, por favor, críticas, né, sugestões, para que a gente possa construir juntos um projeto aí para frente bem grandioso e transformador. Até breve, até a próxima. Vejo vocês na quinta-feira com o nosso próximo tema. Fiquem atentos que eu vou divulgar. Grande abraço.